Estamos aqui na Casa de Cultura Fazenda Roseira, que fica no município de Campinas, no interior de São Paulo, que é um espaço cuidado e preservado pela comunidade Jongo de Itu Ribeiro, que tem a matriz africana como a sua principal vertente. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à Casa de Cultura Fazenda Roseira. Nesse vídeo passeio, você vai conhecer sobre a nossa história de luta e resistência. O roteiro afroturístico é a principal ação de sustentabilidade da Casa de Cultura Fazenda Roseira. E nesse roteiro você vai poder conhecer muito mais sobre o histórico da fazenda, sobre a comunidade Jongo de Itu Ribeiro e, afinal, o que é esse universo de matriz africana. Gente, a Fazenda Roseira ela é de 1830, teve sua última reforma em 1920 e a comunidade Jongo de Itu Ribeiro chega nesse espaço somente em 2008. E através dessa chegada, dessa ocupação desse espaço que estava passando por um processo de depredação, a comunidade se uniu para poder fazer atividades e manter cada tijolinho no seu devido lugar. E aqui você vai poder conhecer um pouco mais sobre as mitologias africanas, agricultura quilombola, jogos africanos, vivências, oficinas em jongo, oficina de turbante e muito mais. E claro, a nossa culinária afro. Nesse roteiro, vocês vão passar por trilhas, caminhos joiá. Não me vem saudar. Epa, ei, Mojuba. Rainha Nizinga, filha de Matambá que o vento criou. Está na memória o brilho da história por nós guerreou. Conhecer árvores importantes no continente africano e na matriz africana, por exemplo, como o baobá, como a árvore iroko. Será possível conhecer também as ruínas de depredação desse espaço que a gente conseguiu preservar. E será possível conhecer também a noça casinha de Zumbi dos Palmares, nosso grande líder guerreiro do Quilombo de Palmares, o centro de referência Jongueiros e Jongueiras do Sudeste, o Centro de Documentação Edith Ribeiro Barbosa, que é o nosso espaço acalentado pelas histórias pretas de escritores pretos do município de Campinas e região. E para você que quer saber, afinal, o que é o jongo? Se eu tivesse que responder, teoricamente, é uma manifestação afro-brasileira que veio no tempo dos escravizados, por volta do século XIX, nas fazendas cafeeiras. Porém, o jongo ele é predominante do Sudeste. E o jongo é composto por 3 elementos: toque, canto e dança. Mas não se assuste, porque cada comunidade jongueira toca, canta e dança de um jeitinho diferente. E muita gente nos pergunta por que, afinal, Jongo de Itu Ribeiro e não Jongo de Campinas? Porque de Itu Ribeiro, que era meu bisavô, era quem fazia jongo, veio de Minas para São Paulo para se casar e trabalhar. E nesse momento de juntar a família, sempre era momento de jongo, folia de reis e outras manifestações populares. Diferente de outras comunidades jongueiras, a nossa, que quando de Itu Ribeiro fazia jongo, mulheres, crianças não podiam participar dessa tradição. Que o jongo tinha aquela coisa mística, né? Dizia que gente virava que bananeira amadurecia, mas 40 anos depois do falecimento de Itu Ribeiro, a gente recebeu o chamado e de novo nós acordamos a chama da comunidade no nosso município. Eu cheguei aqui, eu caí nessa roda de jongo. Com o auxílio da Dona Maria do Jongo, dos filhos mais velhos de Itu Ribeiro, a gente foi trazendo as memórias, nos estabilizamos como comunidade Jongo de Itu Ribeiro em homenagem ao meu bisavô, que era quem fazia jongo. Por mais que o jongo na época dele fosse diferente, a gente entende que o jongo também vai passando por mudanças e hoje as mulheres, as crianças participam da nossa transmissão de saber. Lá do céu desceu um anjo, todo cheio de
Estamos aqui com a nossa queridíssima Tia Zeila, que carinhosamente apelidamos de Tia Zeila Linda, que é uma referência, né, da culinária preta, da culinária afro aqui na nossa comunidade e que tem o saber ancestral da nossa queridíssima e tradicional feijoada das Marias. Tia Zeila, vou direto ao ponto. Como que é essa relação da comida com a senhora? Bianca, a relação com comida na minha vida é de infância. Comecei a desenvolver essa coisa de cozinha brincando de casinha. Pedra, terra, areia, folhinhas, grãos. Depois a mãe já vai liberando, né? Então a mamãe já foi liberando uma sobrinha disso, uma sobrinha daquilo. E ali a gente ia brincando de casinha para fazer feijão, fazer comidinha. E depois a gente já queria que a comida cheirasse. O primeiro desafio que ela me deu foi aprender a fazer clara em neve. Então eu tive que aprender a bater clara em neve e depois eu tinha que virar o prato e não podia cair. E ali eu fui descobrindo que a cozinha, ela tem uma ciência, ela tem uma mágica. Você pega uma coisa crua, transforma em cozido, você pega uma coisa que não tem cheiro, ela vira tendo aroma. E eu falei, gente, isso é mágica. Eu quero aprender. E fui errando, né? Então, foi assim, aos 12 anos, e já tinha toda uma referência. Porque a casa da minha avó, a casa do meu avô, Dito Ribeiro, e a minha avó paterna, minha avó Alice, também era cozinheira. Minha tia Edna, né, que é a única irmã do meu pai, tem uma mão para cozinha, assim, e que trouxe essa feijoada das Marias com essa coisa da partilha, essa coisa de virar à noite, né? Que tem todo um processo, né, de rezar antes, de agradecer e de pedir a Deus que aquela comida alimente o corpo e principalmente a alma. Eu acho que isso que é o mais lindo de você cozinhar para o outro. Você quer que tudo dê certo, você quer que a comida dê, você quer que as pessoas comam, se fartem e sorriem e estejam felizes, né? E a comida traz isso. Ela é uma terapia. Por que é terapêutico? Ela te exige, na verdade, foco, ela exige paciência, ela exige organização. Por quê? Quando você vai fazer uma receita, você tem que primeiro separar os ingredientes, ler a receita várias vezes para executar o passo a passo. E quando acaba, e se você está fazendo esse prato para o outro, que você traz aquele prato e fala, Bibi, fiz para você, e você vê o outro provando, e fala, que delícia, gente, é maravilhoso. Então eu acho que a comida começa daí, ela é terapêutica, ela cura, e cura literalmente, porque às vezes você está gripado, às vezes você tem um problema intestinal, um problema de estômago, e vem lá as nossas mais velhas dizendo, olha, toma um chazinho disso, vamos fazer um caldinho com aquilo. Morde uma folhinha daqui. Morde essa folhinha daqui. E funciona. Esse saber, né, de conhecer uma erva, entender que aquela erva, junto daquela, com uma pitada de canela, um gengibre raladinho, vai dar tal resultado, isso é conhecimento, é sabedoria. E como que é essa relação, né, que na nossa família tem aquela coisa? Sobrou um restinho de comida disso daqui, vira um prato que hoje a gente chama de gourmetizado, mas que era uma delícia. Eu falei, mas como que pode, com a sobra de ontem, uma coisinha que tem pouco aqui, essa ressignificação nessa comida? Na nossa infância, eu, irmãos e primos, nós não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos essa percepção de que nossa casa não tinha grandes recursos. Porque elas tinham uma criatividade de fazer desse pouco uma coisa tão gostosa, com tanta criatividade, que a gente não olhava, se eu tivesse. Eu não tinha essa necessidade. Porque toda casa preta, e hoje eu posso dizer de pouco recurso, não vou usar o termo pobre, porque nossa casa era muito rica, de axé, de amor, né? Mas toda casa com pouco recurso tinha primeiro um pronto-socorro no quintal, que eram as hortas, as árvores frutíferas. Então todo mundo tinha mamoeiro, todo mundo tinha laranja de fazer doce, goiabeira, abacateiro, laranja, banana. Na casa dos meus avós, do vovô Dito Ribeiro, da vovó Ditinha, tinha parreira de uva. Então era tanta fartura, né? Faz suco disso, faz vitamina de abacate, pega milho, faz pamonha, faz curau no fogão de lenha, e aquilo cheirava e exalava. E essa coisa de festa, sobrou. E agora? O desperdício, né? Nunca foi, não é bacana.
Então, criou-se, pelo menos na nossa família, foi batizado, eu não sei por quem, de comida preta. Todo mundo come, aquilo é delicioso. E se você quer repetir, não tem, porque você faz aquilo que sobrou. Que vamos dar o nome francês de reston jonté. Restodonté. Mas não é, é a sobra mesmo. E é maravilhoso. É maravilhoso. Você conheceu um pouquinho da nossa história. Quer saber mais? Venha nos visitar.